Hoje eu quero contar para vocês a história de como surgiu a ideia no mundo de proteção do meio ambiente. Então, a gente vai ter que voltar lá para a década de 70 e contar as indas e vindas de várias reuniões que ensejaram esta proteção do meio ambiente e como chegamos ao Acordo de Paris de 2015. O ano que começa a nossa história é 1971 e o documento fundamental se chama Limites do Crescimento. Essa ideia começou 3 anos antes, em 1968, quando surgiu a pretensão de reunir um grupo de notáveis para debater sobre os impactos ao meio ambiente. Esse grupo de notáveis foi formado em 71 por grandes cientistas e também altos funcionários públicos dos governos mais importantes da época. E eles se reuniram pela primeira vez em Roma, dando origem ao chamado Clube de Roma. Esse Clube de Roma se reuniu para difundir e analisar tais impactos ao meio ambiente da ação humana, e eles se concentraram em pelo menos 5 temas: produção agrícola, produção industrial, população, recursos naturais e poluição. E a conclusão que eles chegaram foi que a pressão demográfica e a pressão da produção pelo estilo de vida moderno ainda na década de 70 iria gerar o esgotamento dos recursos naturais. Eles chegaram a conclusões do tipo de que se o crescimento não fosse desacelerado da humanidade, da produção da humanidade e dessas populações que cresciam, os recursos naturais acabariam em 100 anos. Com recursos naturais cada vez mais escassos, os pobres não conseguiriam comer e iria ter uma grande leva de fome com esses recursos cada vez mais caros, e a atmosfera não ia dar conta da poluição que estaria totalmente saturada. Todas essas conclusões eles colocaram num relatório chamado Os Limites do Crescimento. Esse relatório teve um sucesso estrondoso, vendeu 12 milhões de cópias, foi traduzido para pelo menos 30 idiomas e o mundo entrou em choque. Desespero devidamente instalado. No ano seguinte, em 1972, a ONU resolve convocar os países para a Suécia, em Estocolmo, e faz a primeira conferência internacional sobre o meio ambiente. E essa conferência já começa com uma certa dose de divergência, já que alguns países, como os países ricos, eles defendiam que o meio ambiente deveria ser conservado. Já os países em desenvolvimento, o Brasil incluso, defendiam que eles tinham direito de chegar ao nível de desenvolvimento que esses países ricos chegaram, e para isso eles poderiam até certa medida destruir o meio ambiente. Esses países, como o Brasil, defendiam que era melhor uma riqueza suja do que uma pobreza limpa. Lembre-se que isso é 1972 e o Brasil está no auge da sua ditadura militar. Só que essa conferência vai se desenrolando e os países chegam mais ou menos em um consenso, acreditando que devem envidar esforços para contribuir com a manutenção e a proteção do meio ambiente humano para as presentes e futuras gerações. Além da Declaração de Estocolmo, que foi assinada ao final, essa conferência ainda ficou notabilizada pela criação do PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para a Proteção do Meio Ambiente. O PNUMA tem sede em Nairobi, no Quênia, e tem por função
fazer alertas sobre a condição do meio ambiente, monitorar o meio ambiente e também expedir recomendações. Enquanto isso, na Amazônia, um ano antes, 1970, o governo militar pensou numa coisa diferente. Baixou um decreto para ocupar a região amazônica, para tentar eliminar focos de resistência e tentar produzir na Amazônia. E a regra era o seguinte: quem conseguisse ocupar a Amazônia e provasse que estava ocupando, e a prova era desmatando, ganhava uma terrinha para tocar seus negócios por lá. Eis que em 1973 surge a crise do petróleo, quando países pertencentes à OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, resolvem fazer um embargo aos países ocidentais que estavam apoiando Israel na guerra de Yom Kippur, que é a guerra contra os países árabes. Então, esses países ocidentais começam a pensar em pesquisa e construção de fontes alternativas ao petróleo. Se possível, fontes renováveis para combinar seus interesses comerciais e de necessidade de energia com proteção do meio ambiente. Ao longo dessa década surge extraoficialmente o conceito de desenvolvimento sustentável, que a gente vai ver mais para frente. Nessa década também, os Estados Unidos começam a exigir estudos de impacto ambiental para empreendimentos que sejam potencialmente poluidores ou causadores de dano ao meio ambiente. E nessa década também, tanto os Estados Unidos quanto países da Europa começam a fazer leis, criar leis protetoras do meio ambiente. Depois dessa década de crise do petróleo e dos países começarem a pensar em legislações protetivas ao meio ambiente, chega a década de 80 e em 1983 a ONU instaura a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que era uma comissão que seria responsável por realizar uma série de estudos acerca do meio ambiente, um grande inventário do meio ambiente. Essa comissão foi liderada pela ex-ministra norueguesa Gro Harlem Brundtland. E anos depois, em 1987, ela expede, junto com todos os especialistas, um relatório importantíssimo, o relatório Brundtland, intitulado Nosso Futuro Comum. O relatório Brundtland, em 87 ainda, ele criou um conceito inovador que depois iria ser reproduzido pelas principais legislações do mundo, reproduzido e ampliado. É o conceito de desenvolvimento sustentável. A maioria pensa que esse conceito de desenvolvimento sustentável, ele tem a ver apenas com a questão ecológica. Sim, tem a ver com a questão ecológica, mas ecologia aqui no sentido bem amplo. O desenvolvimento sustentável busca compatibilizar a ecologia, ou seja, a parte ecológica, a parte econômica e também a parte social. Esse princípio do desenvolvimento sustentável, ele adquire tanta importância que ele já aparece 5 anos depois na primeira legislação internacional, que é a Declaração do Rio, em 92. E alguns anos depois, ele aparece com mais força em 2015 nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Mas vamos voltar à nossa cronologia, porque um ano depois da publicação do relatório Brundtland, em 1988, é criada uma instituição científica fundamental para a proteção do meio ambiente, que é o IPCC, que é o Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas. O IPCC é a sigla em inglês. O seu objetivo é entender por que o planeta está se aquecendo, quais são os impactos dos gases de efeito estufa nessas mudanças climáticas, em que nível os seres humanos têm um impacto nas mudanças climáticas ou não. Então é muito importante o IPCC. Enquanto isso, no Brasil, estávamos promulgando a Constituição de 1988. Em um capítulo
a partir do artigo 225, super complexo e moderno a respeito da proteção do meio ambiente, que misturava características antropocêntricas e também, já desde a sua origem, biocêntricas. E a partir da interpretação que começa a fazer o Supremo Tribunal Federal, cada vez mais esse capítulo é mais biocêntrico e menos antropocêntrico. O primeiro relatório do IPCC foi em 1990 e ele foi um tanto reticente. Ele disse: olha, o planeta está se aquecendo? Tá. E esse aquecimento pode ser tanto por causas humanas quanto por um aquecimento natural do planeta. O ano era 1992 e no Rio de Janeiro estavam reunidos os principais países para a realização da principal conferência internacional sobre o meio ambiente, a chamada Eco 92. O objetivo era avaliar tudo o que tinha acontecido em matéria ambiental desde 1972, quando tinha sido realizada a Conferência de Estocolmo, e também a relação entre o modo de vida vigente e a situação atual do meio ambiente. Essa conferência foi muito importante porque envolveu 10 mil participantes, 172 países e 116 chefes de Estado. Nessa conferência foi produzido vários documentos, vários compromissos, alguns deles vigentes até hoje, como por exemplo a Convenção da Diversidade Biológica, como por exemplo a Convenção contra a desertificação, como por exemplo a institucionalização da conferência entre as partes, as COPs, e também a Agenda 21. A Agenda 21 é um documento que estabeleceu a importância de cada país em se comprometer a refletir global e localmente sobre a forma pela qual governos, empresas, organizações não governamentais, na verdade, todos os setores, eles poderiam cooperar para o estudo das soluções para os problemas socioambientais. E essa parte do socioambientais é muito importante, porque esses estudos tinham que relacionar o meio ambiente com a pobreza, saúde, comércio, consumo, energia, além de fomentar o desenvolvimento sustentável. Inclusive, na própria Agenda de 21 havia a recomendação para a criação de comissões de desenvolvimento sustentável pelos governos. Então é muito importante essa Agenda 21. Ela estabelecia também que esse documento deveria se dar de forma técnica, com 4 seções. A primeira, dimensões econômicas e sociais. A segunda, conservação e administração de recursos. A terceira, fortalecimento dos grupos sociais. E claro, a quarta, os meios de implementar tudo isso. A Cúpula da Terra, ela criou uma convenção internacional muito importante, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, que foi estabelecida em 92. E ela tinha 2 grandes objetivos. O primeiro objetivo era estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera em níveis que evitassem a interferência perigosa no sistema climático. Também tinha por objetivo garantir que as atividades humanas não gerassem uma interferência antrópica perigosa nesse mesmo sistema climático. A Conferência da Terra, como ficou conhecida, a Eco 92, parece uma super consagração da política ambiental brasileira. Mas é preciso dizer que o Brasil, na verdade, estava submetido a uma grande pressão internacional. Poucos tempos antes, tínhamos tido até então o nosso pior ano de queimadas. Poucos anos antes, nesse mesmo contexto, houve a morte do principal ativista ambiental brasileiro, o Chico Mendes, depois de ele ter anunciado essa morte várias vezes. Poucos tempos antes, o presidente Sarney teve que criar o IBAMA em razão de toda essa pressão. E nessa época o Brasil desenvolvia uma diplomacia
ambiental que era muito parecido com a diplomacia chinesa, no sentido de que nós, países em desenvolvimento, para chegar ao desenvolvimento, temos direito de destruir o meio ambiente, como vocês, países de primeiro mundo, fizeram. Também em 92 foi criado o principal órgão institucional da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que são as conferências entre as partes, as COPs, que tem por função juntar os países para debater essa questão das mudanças climáticas. A primeira COP foi realizada 2 anos depois, em 94, em Bahamas, mas essa não foi a COP mais importante. Dessas COPs iniciais, a mais importante foi a COP de número 3, que foi organizada em Kyoto, no Japão. Lá foi assinado um protocolo em que era adicional à Convenção Quadro das Nações Unidas para a mudança climática, e foi muito importante esse protocolo e teremos que falar sobre ele. O protocolo, ele partia de um princípio muito importante, que era o princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada. O que isso significa? Significa que todos os países do mundo têm responsabilidade no que atina à mudança climática. Só que essa responsabilidade, por isso que o protocolo diz que essa responsabilidade é comum. Porém, essa responsabilidade, ao mesmo tempo, ela é diferenciada, na medida em que existem países que têm mais responsabilidade do que outros. E no caso, os países desenvolvidos, que foram os mais responsáveis pela conjuntura que levou o mundo a um aquecimento maior, eles teriam que ter mais ações do que os países menos desenvolvidos, que nesse caso eram mais vítimas do que protagonistas. Então, o protocolo de Kyoto, ele dividia os países em 2 partes. Aqueles países desenvolvidos que compunham o chamado Anexo 1, eles teriam metas obrigatórias no que atina a sua contribuição para a redução da sua pegada de carbono, para as mudanças climáticas. E os países não desenvolvidos, que não estavam no Anexo 1, não possuíam essas metas. Para tanto, o protocolo de Kyoto, ele desenvolve 3 mecanismos importantíssimos para que fizesse com que os países atingissem essas metas. O primeiro é o comércio de emissões, que você deve conhecer como mercado de carbono. O segundo é a implementação conjunta. E o terceiro é um dos mais importantes, que é o mecanismo de desenvolvimento limpo. Vamos falar dessas 3 rapidamente, mas separadamente. Primeiro vamos trabalhar com o comércio de carbono ou o mercado de carbono. Ela permite que países comprem e vendam créditos de emissão de carbono entre si. Então tem um país que tem uma determinada meta de emissão de carbono, só que esse país ele faz a sua tarefa de casa e emite menos, ou constrói sumidouros, que é para eliminar esse carbono, sequestrar esse carbono, em uma medida superior ao que é estabelecido para ele. Então ele pode vender este crédito de carbono para um país que não consiga bater a sua meta, e assim é estabelecido esse comércio de emissões. O comércio de emissões mais importante e mais estabelecido é o comércio de emissões da União Europeia. O Brasil, recentemente, em 2024, ele foi sancionada a Lei 15.042 de 2024, que instaurou o comércio, o sistema brasileiro de emissões de carbono, de comércio de emissões. Com outro sistema, o sistema da implementação conjunta, que é um sistema que envolve apenas os países do chamado Anexo 1, os países desenvolvidos. Então, 2 ou mais países desenvolvidos presentes no Anexo 1, eles poderiam colaborar em projetos destinados à redução das emissões ou a construção de sumidouros, que são como se fossem tecnologias para sequestrar o carbono, fazer com que determinada atividade não emita carbono.
Por fim, temos os chamados MDLs, Mecanismos de Desenvolvimento Limpo, por meio dos quais os países industrializados eles poderiam investir em projetos sustentáveis em nações em desenvolvimento, como forma alternativa de cumprir as suas metas. Esses projetos gerariam também créditos de carbono. O protocolo de Kyoto teve pontos positivos e eles são notórios. O primeiro ponto positivo é que ele estabeleceu regras obrigatórias para serem cumpridas pelos países do anexo 1, os países desenvolvidos. E também ele criou mecanismos para a implantação de projetos sustentáveis para o meio ambiente. Porém, as críticas também são notórias. Já de começo, o protocolo não teve adesão do principal país poluidor do mundo, os Estados Unidos. Também teve a questão de que alguns países não cumpriram com as suas obrigações que eram vinculantes. E até o ponto de alguns desses países saírem do protocolo, como foi o caso notório do Canadá. O ano era 2002 e a ONU, depois de 10 anos da conferência sobre a Terra no Rio de Janeiro, a Eco 92, a ONU decide reunir os países para uma outra conferência para avaliar os 10 anos da Eco 92. O que é que tinha melhorado no meio ambiente? E ela leva todo mundo para Joanesburgo, na África do Sul. E qual foi a conclusão dos países? Não estava nada bom. A conclusão foi que houve um aumento da degradação ambiental, bem como um aumento dos níveis de pobreza. E o que é que isso significava? Significava que aquela Agenda 21, assinada há 10 anos atrás, não precisava ser modificada, criada uma outra Agenda 21, porque os compromissos lá feitos não tinham sido alcançados. Então, o mundo simplesmente reafirmou os compromissos da Agenda 21. O diagnóstico da Rio+10 estava correto, porque veja lá, um ano depois, em 2003, uma onda de calor matou quase 14 mil pessoas na França. 2 anos depois, em 2005, além de uma grande seca que houve na Amazônia, o furacão Katrina destruiu a cidade de Nova Orleans, matando quase 2 mil pessoas e dando mais de 80 bilhões de prejuízo, 80 bilhões de dólares de prejuízo, além de muitos outros eventos que tivemos na década de 2000. No quarto relatório, 17 anos depois, o IPCC passou a ser muito enfático. Ele registrou no relatório de que era muito provável que o aquecimento do planeta teria se dado por uma ação, um conjunto de ações humanas. Esse ano, inclusive, 2007, foi um ano que o ex-candidato a presidente dos Estados Unidos, o Al Gore, ele ganhou o prêmio Nobel, inclusive pela sua atuação e pelo seu documentário Uma Verdade Inconveniente sobre a proteção das questões ambientais. O destaque é que o IPCC ganhou tanta notoriedade e credibilidade que esse prêmio Nobel de 2007 foi dividido entre o Al Gore e o próprio IPCC. O ano agora é 2012, 20 anos depois da Eco 92, 10 anos depois da Rio+10, o mundo se reúne novamente, dessa vez no Rio de Janeiro, para avaliar, depois de 20 anos da Eco 92, 40 anos da Declaração de Estocolmo, como estava a situação do meio ambiente. A avaliação é que houve avanços, mas era necessário, digamos assim, dar mais impulso a esses avanços. E esses impulsos foram feitos em eixos relativos à pobreza,
relativos à degradação ambiental, mas tecnicamente como estruturar a criação de uma nova política em torno do desenvolvimento sustentável. Mais uma vez, os compromissos da Agenda 21 foram reafirmados. Chegamos à COP20 em Copenhague, na Dinamarca. As expectativas eram enormes. Relatório do IPCC muito ruim para a defesa do meio ambiente, e nada melhor do que na Dinamarca, a rainha dos ventos, da energia eólica, a rainha do mundo das energias renováveis, para ficar marcada a Dinamarca como o país que celebrou o maior acordo ambiental do mundo. Só que só faltou combinar com as pessoas isso, porque a expectativa foi muito grande, mas a realidade foi extremamente frustrante. A gente teria que esperar uma próxima COP para talvez conseguir proteger de forma mais complexa, definitiva talvez, o meio ambiente. O IPCC não parou de fazer seus trabalhos na forma daqueles relatórios. Depois do relatório de 1990, vários outros continuaram a ser produzidos. Mas o relatório realmente impactante não foi esse de 1990, foi o de 2014, às vésperas da COP21, que consagrou o Acordo de Paris. Nesse relatório, o IPCC ele afirmou com certeza que a atividade humana no planeta estava produzindo as mudanças climáticas, o que configurava o que muitos chamam da era do Antropoceno. Vamos entender o que é o Antropoceno. O Antropoceno, primeiro, é uma hipótese científica que ainda está para ser confirmada, mas ele parte do seguinte pressuposto. Vamos lá, as mudanças climáticas, o rápido acúmulo dos gases de efeito estufa e a exploração desses recursos naturais pelas atividades humanas estariam interferindo no meio ambiente. O impacto dessas ações que estaria mudando a Terra e os seus processos ecológicos é o que se chama de Antropoceno. Então, o que é um Antropoceno? Seria uma nova era geológica que estaria sendo moldada pelas atividades humanas. Então, assim como o clima, a biodiversidade, os mares, os oceanos e outros processos ecológicos que envolvem a Terra, as pessoas, os seres humanos, seriam um fator de explicação dessas mudanças, né? As ações dos seres humanos. Tanto é que o nome dos seres humanos, anthropos, quer dizer homem, né? Então, antropoceno seria essa nova era geológica, esse novo tempo geológico, juntamente com o Pleistoceno e o Holoceno. Nesse mesmo ano, em 2014, aconteceu uma reunião diplomática extraordinária entre o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o líder da China, o Xi Jinping, lá na China, em Beijing. E essa reunião foi a prévia do que seria o Acordo de Paris. Na prática, o que foi feito entre Obama e Xi Jinping? Esse negócio das metas obrigatórias não estava dando certo, até porque o nível de proteção do meio ambiente que os Estados Unidos poderiam fazer em termos de meta e a China, que ainda estava em desenvolvimento, poderia fazer, eram fundamentalmente diferentes. E por essa razão tinha que se adotar uma outra estratégia, até para, em matéria de Estados Unidos, Obama conseguir a necessidade de seguir este plano sem ter a obrigatoriedade de aprovar esse plano pelo Congresso dos Estados Unidos, que era o refratário à proteção do meio ambiente. E assim foi feito em 2014, como uma grande preparação para o principal
tratado internacional em matéria ambiental. O resultado desse tratado, que foi feito na COP21 e que você conhece como Acordo de Paris, lá de 2015, que guiou o mundo desde então, a gente não vai conseguir ver nesse episódio. A estrada é enorme, a estrada que guiou o mundo nesse momento. Então, até a próxima.